Começando aqui tocando, e aí se o Bills entrar, ele entra aí com a gente no papo. Mas, guys, levanta o dedo, subam aqui, venham compartilhar alguma coisa que vocês viram que chamou a atenção, uma opinião, pra não ficar o ping-pong, pra deixar a conversa aberta aí, fechou? Aliás, quem sabe a gotinha não possa ser o número de pessoas que subirem, né? Vamos deixar em aberto aí. Vitão, alguma coisa que chamou a atenção essa semana, que você quer começar comentando? Senão eu posso puxar alguma coisa aqui também. Muita coisa. Acho que duas coisas foram mais críticas. Três, na verdade. Acho que uma para o Brasil e duas para o cenário global. Uma foi essa questão da Ledger, né? Essa questão que aconteceu ontem. Todo mundo estava falando muita coisa errada, inclusive, sobre o que aconteceu. Não estava entendendo muito bem o que aconteceu. A galera só viu o nome Ledger e já presumiu algumas coisas. Tá me ouvindo, Rod? Não tô te ouvindo. Deixa eu botar isso aí. Se puder reentrar, por favor. O Vitão tá reentrando aqui. Estamos sendo bugados, guys. Calma, vai dar bom. Deixa eu só voltar rapidinho que eu não tava ouvindo nada que ele tava falando. Aí, pronto. E agora, tá me ouvindo? Agora te ouço. Perfeito. Não, tava falando sobre o que aconteceu com a Ledger ontem, né? A gente teve esse comprometimento de segurança, mas não teve. Aí teve muita gente falando sentido com o que estava sendo noticiado, assim, de verdade, em fatos. E só queria endereçar isso rapidinho, né? Para quem não viu ontem, surgiu um alerta muito grande para não interagir com nenhum DEP, porque a biblioteca da Ledger tinha sido comprometida, né? E aí, muita gente, não entendendo o que aconteceu, achou que era só para quem tinha Ledger ou foi um problema de hardware da Ledger, né? Da hard wallet, né? Da cold wallet que a Ledger providencia ali para as pessoas, né? O principal produto delas, da Ledger, é a hard wallet, né? O principal produto protagonista ali. Mas não é a única coisa que a Ledger faz, né? A Ledger faz várias coisas. Ela tem o aplicativo Ledger Live, ela tem várias outras coisas de segurança que ela providencia. E uma das coisas que ela faz também, ela tem uma biblioteca. Aí os devs aqui no café, inclusive o Fatih, podem falar melhor do que eu. É isso que eu ia falar. Se o Fatih quiser, puder e souber dar um toquezinho aí mais tech, seria super bem-vindo. Vai lá, então, desculpa. Não, se quiser subir, fica à vontade, Fatih, deixar essa conversa um pouco mais profissional. Mas, inclusive, o Fatih foi um dos primeiros caras a reportar esse problema, pelo menos no meu círculo social, foi um dos primeiros caras. O Fatih sempre tá de olho nessas coisas, né? Se vem mensagem do Fatih, você sabe que já aconteceu alguma coisa, alguma vulnerabilidade bem, bem bizarra. Cara, mas basicamente a Ledger, ela tem assim como a Wallet Connect também, ela tem um conector, né? Quando você abre o teu DEP ali, tu vai entrar no Uniswap, vamos lá. E aí você abre o conector para conectar a tua wallet, ela vai aparecer um pop-up ali. E esse pop-up tem várias coisas ali. Você pode conectar com QR Code, pode conectar com a wallet que está no browser, você pode sincronizar com a tua Ledger, você pode fazer um monte de coisa. Por isso que a Ledger tem esse produto, porque faz parte da esteira de produtos ali até chegar na hard wallet, né? Uma forma de providenciar uma infraestrutura para o próprio produto deles. E aí o que acontece? Esse conector, os dApps, eles colocam dentro do site deles a partir de uma biblioteca
esse conector tem o nome de Connect Kit. Há um outro aplicativo que também tem a mesma ideia, mesmo produto, também tem o nome Connect Kit, é um chamado Family. Não foi esse que foi afetado, foi o da Ledger. Um hacker teve acesso a poder alterar, a ter o acesso de admin a essa biblioteca, e alterou com código, fez uma atualização nessa biblioteca com um código malicioso, colocando um drainer, né, colocando uma feature que poderia... Posso estar errando o nome de várias coisas aqui, tá? Por exemplo, feature às vezes não é uma feature, enfim, não posso estar errando tecnicamente, mas para todo mundo poder entender. Colocou uma coisa a mais ali que permitia com que ele conseguisse drenar as wallets de todo mundo que conectasse àquele Connect Kit. Então você entrava lá. Como que isso para você iria aparecer? Você entrava lá num qualquer site, conectava a sua carteira. Muitas vezes aquele site estava usando esse Connect Kit da Ledger. E aí você com qualquer wallet, não importa se você estava com a Trezor. Tem muita gente falando assim, vou jogar minha Ledger no lixo e vou jogar minha Ledger no lixo e comprar uma Trezor e tal. Tava pensando em comprar uma Ledger, mas não vou comprar mais. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é, com qualquer carteira, se você conectasse e o site estiver usando essa biblioteca, você estaria sujeito a ter sua wallet drenada. E aí, a questão é, qual DEP está usando o que a Ledger providencia ou não? Né? Esse que é a pergunta, e por isso que todo mundo ficou, né? Não interage com nenhum DEP, porque a gente não sabe exatamente quem usa e quem não usa. Então, resumindo... Ô, Vitão, só para dar 2 centos rapidinho, teve a Revoke Cash e a Sushi, que foram dois que o pessoal confirmou que se você entrar nisso naquele momento ia dar merda. Sushi Swap, que é bem popular, né? Eu uso geralmente, usei acho que anteontem, última vez a Sushi. E o Revoke eu não tenho muito costume, mas é muito utilizado também, muito popular. Então, esse da Revoke é até uma pegadinha, né? Não uma pegadinha, mas é uma coisa bem interessante. Não sei se foi programado, mas o que a galera vai quando tem esse tipo de exploit, assim, um tipo de vulnerabilidade, o pessoal entra em aplicativo tipo Revoke Cache para fazer uma limpa ali tirar a conexão com vários outros aplicativos, né? E aí o que acontece é que justamente aí seria o caminho dele irônico, ser né? treinado. Exato, bizarro. Exato. Mas continua. Irônico e bem filha da putagem mesmo, E né? talvez Porque o pensado, cara né? Exato, o cara gerou o pânico no mercado, a galera, puta, vou revogar tudo que eu tenho de acesso aqui da minha wallet. Vai no Revoke e é drenado pelo Revoke. Puta merda. Mas, enfim, foda. Tu cairia exatamente É, na isca, né? Poxa. Mas vou deixar o exatamente. Fatik desmentir tudo que eu falei agora e falar a versão verdadeira. Vamos lá. É isso aí. Grande Fala aí, Fatik GM. pessoal. Se puder GM. dar Nossa, faz o seu brilho tem. aprofundado tech também, para esclarecer melhor, vai ajudar demais aí nós. Eu acho que tem pouco para adicionar aí. O Self já falou basicamente tudo mesmo. Pode ter um termo ou outro diferente, mas o que aconteceu é exatamente o que ele falou. Esse tempo que eu não subo aqui em correria, cara. Mas a gente tá tentando sempre estar acompanhando aí. Só subir que a gente tá meio preguiçoso aí de subir, né? Mas, cara, foi muito bem pensado, né? Tipo, esse ataque aí. Às vezes eles até atacaram antes ali o Revoke, né? Aí arma o fogo e deixa todo mundo correr pra lá e pega lá depois, né? Tipo, é bem estratégico. Mas essas semanas aí tá tudo muito. Eu sempre fico tentando acompanhar o que tem acontecido, né? E na parte do desenvolvimento mesmo, das ferramentas aqui, e tá tudo muito louco, cara. Então, tá tenso. Esses dias tem sido tenso. Cada hora surge
um problema, tem surgido um problema diferente, uma coisa para você consertar diferente. Mas o mais engraçado é que, tipo assim, na maioria ultimamente, esses problemas, cara, quando você vem descobrir depois, não tem sido tantos problemas assim, porque você vai falar, pô, cara, não, foi um hacker que foi muito inteligente, foi muito fora da curva, pensou numa coisa ali, atacou. O pior nem é, então, não é isso. O pior é que os problemas que a gente passou nas últimas semanas aí, a maioria, cara, é coisa que, vamos dizer assim, se fosse a startup, se fosse o projeto meu, do Felipe, com zero recurso, todo desenvolvendo por conta, com um ou com outra pessoa, ainda beleza passar algumas coisas que tem passado. Mas, cara, você vê o tamanho das empresas que têm tido esses problemas, e são problemas, cara, que com os recursos que eles têm, com o time que eles têm, isso que tem sido preocupante. Eram coisas que não deveria acontecer, entendeu? Às vezes é falha de processo, é coisa que você mitigaria ali com um time ali de segurança ali prevendo. Eu vou falar, depois que passa, é fácil falar, mas, cara, quando a gente olha assim, o que tem acontecido, tem sido umas coisas assim que não tem sido nada, nenhuma coisa assim mágica que tem acontecido, não. É processos de segurança de empresa, de startup, que deve ter bem alinhado e estão deixando, e não estão, entendeu? Estão deixando brechas às vezes, de conta, de processo de saída, de processo de mais testes ali de fuzz em contrato. Resumindo, cara, é falha do dia a dia que tem acontecido e você vê e tem sido empresas grandes, né? Então isso aí tem sido bem estranho. Igual, não me assustaria nada em breve surgiu uma falha, um problema aí com alguma coisa da Yuga, por exemplo, em alguns dos projetos deles, gigantesco, lotado de grana e de repente daqui uns dias surge uma notícia aí que aconteceu um ataque lá de tipo de uma coisa que não teve nada, nenhuma mágica, entendeu? Foi processo simples que não foi executado, sabe? Então, mas é isso, cara. Tem sido bem estranho o mercado, é bem estranho tá vendo empresas nos tamanho que tem, picando em algumas coisas que com o recurso que tem não deveria, entendeu? Eu acho que mancha a reputação da Ledger no sentido de segurança, porque a reputação deles e a marca deles é bem pautada em segurança, né? Sempre. E aí, aconteceu uma coisa dessas, é zoado. E aí, mexe com a branding da marca Ledger, né? Da Ledger. Não necessariamente hardware em si, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, ô Fatik, sobre a Third Web, cara. Essa semana foi uma semana um pouco apreensiva para muitos devs, aí, principalmente dev que mexe com contratos com NFTs e tal. O pessoal ficou bem apreensivo por causa de uma outra vulnerabilidade, só que eles não divulgaram, né, onde que tá a vulnerabilidade, justamente para ninguém fazer o exploit da vulnerabilidade, né? E todo mundo ficou com receio de ser um evento muito em escala, um evento muito arrasador, assim, para a indústria de NFT. Então, teve esse aí também, esse daí me afetou em alguns pontos, esse problema, por exemplo. É ruim, né, cara? Quando você. Eu falo, a gente fazia um tempo que tava tranquilo as coisas, né, até. E aí começa a vir essa sucessão de falhas em alguns projetos, igual teve esse, e você fica naquela de aguardar o tamanho do que aquele problema pode ter, né? Não foi um pouco ruim. Teve que e no fim não teve o que fazer, porque a falha foi uma interação do contrato da Third Web com a biblioteca da Open Zeppelin e acabou gerando um problema aí no meio que não foi encontrado antes e foi encontrado agora só. Mas aí, cara, não tem muito o que você fazer nos contratos. Teve que fazer redeploy de contrato, fazer airdrop pro pessoal de novo, mudar de novo. Cara, isso
gera um pouco de transtorno, né? Um pouco. E essa apreensão que ficou ali nos dias de eles não divulgarem abertamente e insistir para o pessoal corrigir antes de divulgar, que justamente a hora que saísse poderia começar a galera justamente fazer o exploit, porque a hora que você divulga qual que é o problema, você está mostrando o exploit. Então, se alguns projetos não terem arrumado ainda, você acaba ajudando eles a serem hackeados. Né? E não deu outra, né? Depois que saiu, estava até tentando achar a ferramenta aqui, eu não estou vendo, que estava mostrando o quanto que tinha sido drenado em. A maioria foi de Ethereum, Matic, outras redes foi muito pouco. Quanto que estava sendo usado esse exploit em contratos de pessoas que não se atentaram e não estavam corrigindo seus contratos. E, tipo assim, até no dia do anúncio, não havia nada. E depois que começou a circular as próprias outras bibliotecas e o pessoal que estava envolvido começou a divulgar qual era o problema, não deu outra. A listinha lá de, de contratos que estavam sendo afetados começou a subir, né? Então, é uma situação complicada também essa daí de você encontrar o problema, você tem que pedir para o pessoal se atentar, mas não poder falar, porque se a hora que você falar, aí você vai acabar mostrando o exploit e aí o pessoal vai começar a se atacar. Então, cara, tem sido. Eu falei, cada semana tem sido uma novidade aí pra gente ver. Mas igual eu falei, esse problema da Third Web, cara, é complicado, é muito contrato interagindo com muito contrato, né? Mas esse daí eles encontraram, né, fazendo testes mas demorou para ser encontrado, né? Então muito projeto acaba usando. E o que mais me estranhou foi algumas coleções até um pouco não grandes assim, gigantescas, mas alguns projetos como da própria Animoca que utilizavam esses contratos e quando saiu ali a lista ali de quem deveria mitigar, né, fazer esse processo de mitigação do contrato, e eles não estavam fazendo, não estavam nem ligando, estavam. Eu até falei para você aquele dia, tava postando naquele dia que tava arrecadando funding em rodada Animoca e um dos contratos deles lá do Animoca Verse eles não estavam nem se preocupando em fazer essa correção do contrato. Isso aí também me chamou um pouco a atenção. Mas tem sido isso aí, o mercado tá desenvolvimento tá passando umas mini turbulências aí com essas ferramentas. Mercado daquele jeitinho que a gente conhece, né? E olha que ontem foi quinta, hein? Eu quero podia ter deixado pra hoje, que era sextou, aí já começava o fim de semana daquele jeitão, né? Mas, enfim. Deixa eu fazer um É bizarro comentário que. rapidinho, Rod. Bora, que depois eu vou Desse puxar aqui o juros do Zeu também. juros, né? Manda lá, mano. Tá. Puxar um pouquinho disso daí, o Fatico, qual era o risco? Existia um risco muito grande de ser um problema na Open Zeppelin, né? Muito dev, poxa, eu postei aquilo ali, o, o CTO da Kisa, ele mandou assim, né? Poxa, tomara que não seja Open Zeppelin e tal. Todo mundo tava com medo de que toda vez que eu falava dessa vulnerabilidade para algum dev, ele falava assim, mas foi na Open Zeppelin? Cara, qual seria a dimensão do problema se tivesse sido foi uma junção de coisas, né? Foi a integração entre um contrato que saiu da Open Zeppelin com um da Third Web. Mas se fosse puramente da biblioteca da Open Zeppelin, qual seria a repercussão disso? Qual que seria a dimensão? Ah, então, se fosse o problema puramente da Open Zeppelin, não sei, cara, o que ia acontecer. Como que eles iam fazer pra. Não teria muito o que fazer, né, cara? Tipo, tá lá a biblioteca, qualquer um pode usar, eles não têm o controle de quem usa a biblioteca, cara. Ia ter o anúncio do exploit e era isso aí. E a gente ia ver no dia a dia o que ia acontecer. Seria bem pior, né? Ainda bem que não foi. Como a Third Web acaba sendo uma empresa ali com fim comercial, ela tem um certo contato com quem está desenvolvendo, utilizando a ferramenta dela. Então isso aí foi uma vantagem, porque quando eles identificaram que era a interação entre os dois contratos, que não saiu como esperado, e por isso ficou aquela apreensão, cara, na Open Zeppelin? Não não é. Quando começa, sabe quando a empresa quer falar, mas não pode falar, então começou a gerar especulação de onde poderia ser. Ia ter sido bem pior
poderia ser pior o estrago, porque ainda mais essa vulnerabilidade podia permitir eu passar que a gente fala, várias transações ali que a gente agrupa para fazer de uma vez e mudar o parâmetro de quem está chamando. Então, eu poderia me passar pela sua carteira e fazer alguma transação. Teria sido bem pior, daria para fazer muita coisa. Mas como foi mais pelo lado da como a Third Web integrou, que não funcionou como deveria, que gerou esse problema, ela teve um certo contato com quem utiliza a ferramenta dela. Então, deu esse tempo de pelo menos a maioria, não 100%, porque teve gente que não se ligou, mas a maioria dos projetos deu tempo de avisar antes e pedir sem tipo, teve que ser assim a conversa, cara, tem um problema, entra aqui, bloqueia seu contrato, faz um redeploy, a gente vai te auxiliar, a gente vai fazer um airdrop e a gente te vai fazer reembolso do que você gastar. Teve todo, nessa parte foi muito top, assim, o atendimento deles, assim. E o legal também foi que a OpenSea também teve uma participação muito legal, eles tiveram uma interação muito legal com a galera ali da Third Web. Então, tipo assim, o suporte da OpenSea para te auxiliar foi muito legal. Se o Vinícius estivesse aqui, ele poderia até falar que eu segurei bastante para refazer os contratos da IBID lá, por exemplo, porque eu queria identificar primeiro qual era o nível do estrago, e depois que ficou identificado, a gente teve que fazer, não teve escolha. Mas a gente tá, como o Vinícius tem a preocupação lá de deixar os contratos tudo certinho no OpenSea, em cada carteira, para não ficar uma bagunça, e a gente falou, puta, vai aparecer tudo duplicado aqui agora no OpenSea, vai virar uma bagunça esses contratos, né? E a OpenSea atendeu muito, foi muito legal, de verdade mesmo. Foi um atendimento que, olha, é difícil ver em Web 2, ainda mais no Web 3, o atendimento que a OpenSea teve com esse problema, a atenção que eles deram para resolver e organizar a sua página, a sua carteira, a sua coleção para você no OpenSea da forma que você quisesse. Então o Vinícius conseguiu falar, ó, retira esses daqui da minha carteira, deixa esse, deixa aquele. Cara, e o atendimento foi tipo instantâneo, sabe? Então até se tivesse que elogiar, elogiaria nesse processo ao princípio. Eles atenderam muito bem para ajudar a resolver as coleções lá que iam aparecer no OpenSea, o que era para pôr, o que era para tirar, foram bem atenciosos. Mas é isso, cara. Eu acho que a sorte foi que foi mais do lado do OpenSea, então teve esse contato comercial com os clientes para poder resolver. Agora, se fosse direto na OpenZeppelin, aí seria mais triste a história, porque não tem como saber quem está usando, né? Era só correria de projeto aí para fazer. E, cara, é um processo que não é fácil você fazer redeploy de uma coleção, tirar aí um snapshot dos seus holders, mandar para todo mundo de novo. Cara, um baita de um processo. E nisso daí a Third Web auxiliou, ela criou uma ferramenta só para auxiliar esse processo aí para todo mundo. Você fazia com uns 4 cliques, assim, tá? Então, aí foi isso. Só para fechar rapidinho e também falar o meu lado pessoal aqui sobre isso aí, né? É só para deixar claro que não foi a Ledger Nano, não foi o pendrive em si que foi comprometido e nem a Ledger Live. Que nem o Vitão falou ali no início, foi a biblioteca que muitos DEX, né, protocolos, usam o Connect Kit ali para poder fazer conexão. E aí que deu a merda, mas a Ledger Live e o pendrive não tem nada a ver com isso, né? Assim, até, cara, eu sou muito neurótico com segurança, demais, porque assim, para mim fica claro de que se eu tenho uma grana no banco, por mais que eu saiba que a grana é fictícia, sumiu lá a grana, eu ainda tenho o que fazer, né? Tenho como entrar no suporte, eu tenho como entender para como reaver essa grana, e o grana tem e é uma coisa se essa grana realmente sumir, né? Em cripto a gente sabe, velho. Se sumiu, já era. Senta e chora, literalmente isso. A chance é mínima aí de você, sei lá, conseguir ir atrás. Então eu sou ultra neurótico. O que eu fiz deve ter umas 2 semanas isso aí. Eu comprei uma Ledger nova, porque até então a Ledger que eu tinha, que tava o meu cofre, né, vamos dizer assim, eu tinha desde 2022, eu tinha já utilizado sim para conectar em alguns DEPs, já tinha feito algumas iterações, já tinha entrado em IDO, enfim, tinha feito algumas coisas. Nunca tinha dado merda, mas tava lá. O rastro da minha Ledger de conexão já tava com pegada no Web3, de algumas interações. E também eu já cheguei a conectar em 2 computadores diferentes, essa minha Ledger antiga, né, que eu usava. Então eu comprei uma nova, e não só comprei uma Ledger nova, como comprei um notebook novo, completamente zerado,
e eu não tô fazendo nada com esse notebook. Eu literalmente abri o notebook, liguei ele, configurei para conectar essa Ledger nova e para ser literalmente depósito. Não conectei nenhum DEP, nenhum site, nem entrei em nenhum site, só baixei a Ledger Live, literalmente. E se eu não tivesse feito isso, ontem eu teria ficado muito mais assustado. Porque apesar das drenagens terem acontecido, não vou dizer se foi 100%, porque eu não tenho certeza, mas principalmente com quem começou a interagir a partir dali, ou tinha interagido nos últimos horas, provavelmente, né? Com o Evoke, com o Sushi, talvez com outras paradinhas ali. Eu acho que mesmo com minha Ledger antiga, não teria sido nada. Muito provavelmente. Quase certeza que não teria. A minha tranquilidade mental, até porque, cara, eu tenho tranquilidade gigantesca de falar que eu não entendo porra nenhuma de contrato. Nunca escrevi mania de código na minha vida. Então eu preciso ter essa humildade e insegurança, né, excesso de segurança, por entender que eu não sei nada sobre isso e pecar pelo excesso de confiança. Se eu não tivesse feito isso ontem, eu teria ficado neurótico, absurdamente neurótico. Mas eu fiquei relativamente tranquilo, porque eu falei, cara, se uma Ledger que eu nunca conectei em lugar nenhum, em um notebook que eu nunca conectei em lugar nenhum, eu for rugado, porra, fuck this shit, vou chutar a porra toda e volto pra B3, velho, que aí não tem como, entendeu? Então é mais ou menos por aí, pelo excesso de neurose aqui de segurança. Mas é isso. Fica até uma dica, assim, não precisa ser neurótico como eu, mas é sempre bom, por exemplo, se você tiver com uma Ledger muito antiga, às vezes pensar dar uma reciclada daqui a um tempo, pegar uma zeradinha e buscar quando se conectar o menos possível, né? Principalmente se for o seu cofre ali, buscar se conectar o menos possível com o protocolo. Deixar uma carteira só para isso, né? Enfim. Cara, puxar aqui juros dos Estados Unidos, ô Vitão, só para aproveitar a gente poder diluir legal aí os shoutouts aí pros parceiros, você quer citar um rapidinho aqui pra gente, please? Bora falar um pouco sobre Piquenique. Então, o Piquenique é um dos nossos parceiros aqui no café, o primeiro parceiro que a gente teve aqui, histórico. Eles, bom, provavelmente vocês já devem conhecer a Piquenique, o pessoal, muita gente boa, sempre está por aqui na Web3, tem sempre presença aqui. E a gente tá falando, cada dia a gente fala um pouco sobre um produto da Piquenique e tal, que eles têm ali. Um deles é a parte de yield, né? Então você pode gerar yield com os seus assets por meio da Picnic e yields de DeFi. Então você vai estar tendo acesso a prover liquidez, a poder fazer stake de Ether, tudo com a sua custódia e com poucos cliques, porque o que a Picnic mais oferece é account abstraction de um formato bem liso. Então com 2 cliques você consegue já está ganhando yield nos protocolos de DeFi, com algumas estratégias ali que eles têm bem legais, de auto-click, de one-click transaction, né? Você está ali fazendo um clique, ele já faz várias transações para você estar aproveitando daquela estratégia de DeFi. Então, o Piquenique é um dos nossos parceiros aí. Bom demais, puxar aqui porque não tem como não falar disso, né? Juros nos United States, na quarta-feira, o Banco Central, Fed, né? Fed lá se reuniu, um bando de gravatadinho para começar a discutir inflação, desemprego, aquela história toda que a gente sabe. Deixa eu só desligar aqui, tá um pouco barulheira, peraí. E manteu a taxa de juros aí na faixa de 5,25 a 5,50. É a terceira manutenção, então já são aí 3 reuniões que eles mantêm nesse patamar. 11 meses não, desculpa, 11 elevações seguidas, né? Começou ali em 2022, comecinho de 22, eles começaram a subir juros aos pouquinhos, e a gente chegou no patamar aí na faixa de 5 e poucos, né? E aí já é a terceira vez que eles mantêm nessa faixa, e a perspectiva para ano que vem é na faixa de 4,5 a 4,75. Então eles devem começar a cortar juros. Por que a gente fala disso, né? Acho que vocês veem em todo lugar. Juros subiu, juros caiu. Por que a gente olha tanto para isso, para quem ainda não entende um pouco da dinâmica, né? Primeiro, a gente olha para juros nos Estados Unidos. Juros no Brasil, foda-se. Para cripto, para mercado global, para ativos de risco globais, não interfere absolutamente nada. Então a gente tem que olhar juros nos Estados Unidos.
É basicamente custo de oportunidade para o investidor, para o cara que tem grana, para o fundo de investimento, para os fundos de pensão, para mim, para você, para todo mundo. Então, se você tem Estados Unidos pagando, 5,5% num título de dívida, que é o título de dívida mais seguro do mundo, é um título de renda fixa, onde você está investindo no país, né, no país mais forte do mundo, com maior economia, etc., e ganhando 5,5% para isso em dólar, pô, é interessante, certo? Então você, investidor global, fundo de pensão, a grana vai para estacionar, para ficar estacionada nesses ativos mais seguros. E essa grana, muitas vezes, ela tem que migrar, ela tem que sair de um lugar e ir para o outro. E aí o fluxo geralmente sai de ativos de risco, bolsa, mais fortemente em cripto, mais fortemente ainda em NFTs, enfim, são níveis de volatilidade. Sai disso tudo e começa a ir para segurança, né? Principalmente títulos americanos, dólar, enfim. O pessoal deixa estacionado. Agora, quando a gente tem um movimento inverso, pensa o seguinte, pô, a taxa base dos Estados Unidos está em 1%, vamos dizer, ou próximo de zero, igual teve por muitos anos, a última década inteira praticamente. Qual é o incentivo que você tem para deixar sua grana estacionada em juros americanos? Você vai ganhar 1% ao ano? Pô, já é momento de você buscar outras oportunidades. Então, você vai levar a sua grana e buscar ativos de risco, ativos que podem te gerar melhor rentabilidade. E aí, essa grana tem uma migração para bolsa, cripto, etc. Então, de forma muito simplista, né? Porque, principalmente a gente está olhando juros de longo prazo, não necessariamente a base de juros, mas de forma muito simplista, se o juros está baixo, o pessoal tem mais apetite a risco, vai buscar botar em ativos mais voláteis, e para o nosso mercado tende a ser benéfico. Juros altos, para o nosso mercado, tende a não ser positivo, porque a galera deixa a grana estacionada em ativos ultra seguros, que estão pagando bem. Basicamente, de forma ultra simplista, é essa relação. Então, se a gente tem perspectiva de que os Estados Unidos estacionou em 5,5% de juros e deve começar a diminuir essa taxa no ano que vem, isso tende a ser positivo para cripto. A questão eu acho que isso aí já vem sendo precificado pelo mercado. Não é que... Porque o mercado sempre antecipa, né? Então, não é de hoje que o mercado já está identificando que o Fed pode começar a cortar juros e já está aos poucos precificando isso. Ou seja, cripto subindo. Tem vários fatores, né? Eu vou parar por aqui, só queria falar do que foi essa decisão do Fed, explicar um pouquinho essa dinâmica para vocês. Não sei se o Vitão ou até o Fatih querem comentar alguma coisa, mas aí eu posso complementar depois também, só para não ficar monólogo aqui absurdo, né? Mas é isso. Você viu alguma coisa, Vitão, que quer complementar? Alguma info adicional? Senão eu falo umas outras coisas aqui sobre isso. Pra gente pular, até pra avançar também depois. Cara, eu acho que é pela primeira vez na história da presidência do Jerome Powell no Banco Central americano, né, mais conhecido como Federal Reserve ou Fed, foi a primeira vez que a galera do mercado financeiro viu ele como um herói ou coisa do gênero, porque ele sempre era visto como o grande inimigo da economia, né, por causa da política monetária bem relaxada, muito parecida com a política monetária para 2008 ali, né, que foi um momento muito bom para o mercado de bolsa, mas veio com recessão e quebradeira logo depois. Mas ele conseguiu, pelo cenário que a gente está vendo até agora, pelo menos, ele conseguiu o que poucos conseguiram, né? Que é uma teoria rara, uma questão, uma coisa rara, raríssima. Na verdade, o Wall Street Journal acabou de postar há 20 horas atrás um vídeo falando Why Soft Landing the Economy is so rare. Por que fazer um soft landing na economia é muito Uma raro. pousada suave. Um pouso suave. Pousada Exato, suave é foda. soft Pouso. landing. E, pouso suave, exato. Então esse pouso suave foi o que muita gente está falando que o Jerome Powell e todo o time ali do Fed conseguiu fazer. O que é soft landing ou pouso suave? Ele é uma forma de você evitar uma recessão por meio de, mas ao mesmo tempo a economia ela deixa de crescer tanto, entra num processo mais estável, mas evita uma recessão. E você sai da estagflação também, que é um momento de altíssima inflação e alta de juros, em que o país ele fica num momento de quase retração.
Então ele evitou tanto estagflação, que é a inflação alta e juros altos, e ele evitou, e não crescimento da economia, e também recessão, que é o pior de todos, que é crise, quebradeira de empresa, enfim, tal, e diminuição, encolhimento da economia. O soft landing seria a terceira opção, né? Pô, cresceu bastante, a economia cresceu mais do que deveria, tem inflação alta, mas aos poucos, com política de juros, com outras medidas para diminuir a liquidez em alguns setores e tal, você consegue ter essa pouso suave, a economia fica estável e depois mais saudável para crescer novamente. Isso daí é raro e parece, né, o mercado financeiro já está comemorando como se o Jeremy Powell, principalmente a Bolsa Americana, como se ele já tivesse conseguido fazer esse pouso suave. É, se isso vai acontecer ou não, não sei. Mas um comentário que eu ouvi do economista que eu achei muito legal novamente, se a gente estiver entrando nesse momento mais estável da economia, principalmente americana, dólar, né, que querendo ou não, acaba mandando, ditando o ritmo da economia mundial, hoje em dia, né, até um pouco, dividindo um pouco o protagonismo com a China, mas ainda assim os Estados Unidos é o que dita o ritmo do mercado financeiro global, a gente pode ver que talvez a gente tenha outro momento de ascensão e expansão da economia, né? Igual teve pré-2008, quando teve agora pré-pandemia também, você teve um momento de expansão econômica muito alta, muito grande, e quem ganha com isso, sinceramente, são, aí vem daquele livro lá do Pai Rico, do Pai Rico, Pai Pobre, né? Quem ganha com isso é quem tem assets, né? Porque o dinheiro ele começa a ser inflacionado também de novo, né? Só que a inflação ela vai bater só depois. Então quem tem estoques, quem tem ações, né? Quem tem bens imobiliários, quem tem de certa forma, não uma recomendação de investimento para nenhuma forma, mas também cripto, acaba respingando dinheiro a esses ativos mais líquidos porque tem mais dinheiro no mercado. Então, talvez a gente esteja nesse estágio de transição, soft landing, né? Pelo menos essa é a teoria que o pessoal do mercado financeiro já está começando a fazer já. Soft landing, beleza, a gente passa 2 anos aqui, 2024, começo de 2025, e aí depois a gente tem crescimento de economia de novo, euforia, igual teve nos anos passados, antes da pandemia, e até durante a pandemia foi um ciclo de alta, né? Sem passar por uma recessão. Boa. Vitão, vou fazer só mais um complemento aqui. Antes eu vou fazer um shout-out pro segundo parceiro. Já vai preparando um shout-out pro nosso terceiro parceiro daqui a pouco, pra gente ir separando. E se puder, já vai dando aquela cozinhadinha aí na gota pra gente dropar pra galera. Lembrando que essa semana, guys, a gente não teve gota só na quarta, que foi o dia que o Cioff não conseguiu entrar e eu não tava com acesso ao Gotas do Café para conseguir me virar sozinho aqui. Então a gente teve gota segunda, terça, quinta e hoje a gente vai dropar já aí pra vocês também. O Vitão vai começar a cozinhar. Eu queria só trazer mais uma notícia, rapidez, além dessa, só para a gente fechar aqui a questão de juros. Acho legal tentar encaixar como que isso está em relação ao nosso ciclo, né, de mercado. A gente está vendo bastante otimismo, último mês, né, último mês e meio aí vem sendo muito bom. A gente já falou algumas vezes no café, né, para mim eu enxergo esse último mês e meio como aquela famosa luz no fim do túnel. Você ficou muito tempo na escuridão, muito tempo no sangue, machucado, sofrendo, não via dinheiro, não via oportunidade, tendo que buildar sem ter resultado. E aí, quando já estava cansado da luta, 2 anos ali sangrando, você viu aquela luzinha no fim do túnel, aquele respiro do mercado para te dar aquela confiança de que, cara, o caminho tá certo, é paciência mesmo, é continuar fazendo, consistência, buildando, investindo, acumulando bons ativos, que essa luzinha já surgiu e está começando a aparecer. Pode ser que ela não venha necessariamente em 24, tem vários fatores aí que podem atrapalhar, sim, mas acho que é o respiro de confiança, né, de convicção. Para quem às vezes estava machucado com essa convicção, por muito tempo sofrendo no mercado, eu enxergo muito como esse movimento, né, de dar aquela oxigenada no sangue, né, de convicção no mercado que a gente está. E eu acho que quase todos os ventos estão muito favoráveis mesmo. Tem a questão de juros, perspectiva de cair nos Estados Unidos, que impulsiona.
Você tem a iminente aprovação de ETF. A gente nunca pode afirmar, mas a gente sabe que está muito, mas muito próximo mesmo. E quem sabe até para janeiro já, aqui, né? Comecinho de janeiro, a gente pode receber notícia dos primeiros ETFs de Bitcoin sendo aprovados, depois ETH. Que eu não tenho halving, que o halving todo mundo já entende. O mercado não é burro. Só que uma halving não deixa de ter aquela força de narrativa, né? Aquela força de marketing, vamos dizer assim, de agora o Bitcoin está mais escasso. Isso acaba gerando manchete, noticiário, atraindo atenção, então acaba tendo essa força também de narrativa. Então vários ventos estão a favor. E veio essa luz. Só que eu também coloco aqui, guys, pra gente balancear tudo isso, que é o quê? É a primeira vez desde que cripto existe. Presta atenção nisso, é a primeira vez desde que cripto existe. Cripto é muito novo, a gente tá falando de 2009 em diante, 2010 vai em diante. 13 anos de mercado. É a primeira vez que a gente tá num cenário com juros aí nos Estados Unidos em 5,5%. Juros elevados. Nesses últimos 12, 13 anos, os juros nos Estados Unidos esteve praticamente zerado, se não zerado. Ou seja, foram 10, 12 anos aí de liquidez em cima de liquidez, incentivo a capital de risco, de incentivo a tomada de decisão ali desenfreada, tanto que agora surgiram consequências disso tudo, né, depois de 10 anos aí injetando liquidez. E é a primeira vez que a cripto está passando por esse cenário. Um cenário um pouco mais parecido que a gente teve foi em 2018 ou 2019, se eu não me engano, que o Fed começou a aumentar juros ali por um período, mas bem de leve mesmo, antes da pandemia, antes de tudo aí. E aí o mercado já deu aquela riada. Bolsa começou a cair, cripto começou a cair, e aí o Fed, opa, não, fiquem tranquilos, a gente não vai subir juros não, a gente vai continuar aqui mantendo juros próximos de zero. E aí eles desistiram naquele momento, né, de subir juros e manteve nesse patamar. Só que agora foi literalmente necessário, foi essencial que eles subissem juros, senão ia dar merda completamente com a inflação. Então, basicamente é isso. Eu acho que é um risco aí que eu deixo monitorado, que é a primeira vez que cripto está passando por um cenário com juros altos e que a gente não pode afirmar que isso aí, em 2 ou 3 anos, os juros vai voltar para aquela liquidez que a gente tinha na última década, que sempre incentivou muita grana, muita entrada de liquidez para ativo de risco. É o ponto que eu coloco. E aí também, né, tem cisne negro, tem, nos últimos 2 anos a gente teve 2 guerras, pode ter mais guerra, pode ter, sei lá, crash da China, né, que a gente sabe que tá bem cagada também lá, a questão do mercado imobiliário, de crédito, enfim, de dívida. Pode ter alguma coisa vindo de lá também para dar aquela esmerdeadinha no cenário. Mas assim, no geral, os ventos estão muito, muito a favor para cripto. Era mais isso mesmo. Vitão, você quer dar o shout-out pro nosso terceiro parceiro e já dropar a gota pra galera? Please. Boa, eu vou dar o shout-out então para o nosso parceiro que é a Enor. A Enor é um ecossistema que faz com que indivíduos e empresas possam acessar, investir e negociar no mercado sem fronteiras global. Eles têm um range, né, um leque de produtos, desde o marketplace NFT que eles estão lançando, até um livre spot RWA, você pode também investir nesses ativos. Eles estão presentes aqui no Twitter, no @enorglobo, também você pode acessar o site deles, dá para fazer o cadastro, é bem simples também, para ter acesso ao que a Enor tem para oferecer nesse ecossistema. E a Boa. gota... Antes, Pode falar. só deixa eu falar que eu esqueci, na verdade, então, de falar do terceiro. Eu ia falar e, enfim, não falei. Já vai cozinhando a gota aí pra soltar. E tem a Web3 Valley também, que a gente tem. A gente não falou, né? Web3 Valley. Ou eu tô ficando maluco? Não, a gente não falou não. Tá. Achei que tava ficando maluco aqui. E a gente também tem, guys, a Web3 Valley, que é uma aceleradora, uma das primeiras da América Latina, focada em projetos Web3. Então, desde se você tiver uma ideia na cabeça ou algum projeto que você já iniciou e quer essa ajuda tanto educacional, de aceleração, para entender mais sobre negócios, sobre marketing, sobre finanças, sobre como montar um pitch, por exemplo, até quem sabe conseguir um aporte, né, o contato ali com fundos de investimento focados em Web3, eles atuam em toda essa jornada através de Fast Track. Eles estão finalizando
um outro Fast Track agora, acho que daqui a algumas semanas, meses, eles devem lançar mais um aí. E vocês podem mandar uma mensagem pra gente ou entrar em Web3 Valley, @Web3 Valley no Twitter, pra acompanhar. Ou se quiser, a gente conecta com eles também, é só mandar uma DM. É isso. Gotinha ready, Vitão? Cozinhamos ela? Me fala uma palavra pro código aí, enquanto eu coloco o link do... Eu vou colocar o link do Twitter Space dentro da Gota aqui. Me fala uma palavra boa aí, que resume o que foi hoje. Caos. Será que dá? Caos, vamos ver se tem. Caos. Vamos ver. Ih, já. É caos de caos mesmo, guys. De loucura, de apocalipse, não é caos de fazer uma call. Caos. Tá drástico hoje aqui. Eu vou colocar loucura, vamos ver se loucura. Ih, loucura já tem. Ih. Eu vou colocar o número do café, vai. Café 255. 255. Café 255 Boa, sem então o acento. código é Você pode pegar no Gotas Social. Café 255. 255. Café 255, tudo junto, obviamente. Isso. Sem acento. Já tá Tudo liberado? junto. Tá aguardando aqui, tá mintando. Pronto, agora tá liberado. Gota Pode liberada, entrar aí. guys. Qual que foi a quantidade que você pôs? Então, Coloquei 12 porque 12 pessoas deram repost aqui. Então, coloquei 12. Vou resgatar a minha também, porque eu achei que ficou bonita essa daí, tá? Um cara tomando café olhando pra um painel. eu tô pegando também a minha. Guys, só pra relembrar, tá? O objetivo das gotas, pra quem ainda não sabe, a gente tá um pouquinho atrasado. A gente vai até marcar uma call, Vitão, pra gente fazer isso. A gente tem alguns benefícios pra colocar lá. Mas basicamente você entra aqui. Agora todo dia você pega uma gota. Ou quase todo dia. Essa semana a gente ficou devendo uma. Vai colecionando, simplesmente por estar aqui com nós. E aí você troca em benefícios. Lá, direto na plataforma da Gotas. Ultra simples. A gente fechou já com casta 25% de assinatura na assinatura da casta Guilda. A gente vai montar uma cesta do café na Piquenique. Então, eu e o Vitão, a gente selecionou alguns ativos que a gente vai botar uma grana do café lá todo mês. Essa é a ideia, pelo menos. Fazer um aportezinho do café todo mês. Vocês também podem aportar nessa cesta, se vocês quiserem. E uma ideia também é colocar um dos benefícios do Gotas como um voucher. Então, basicamente, você queima lá, por exemplo, lá, só um exemplo, 10 gotas, e aí essas 10 gotas vão te gerar 20, 30 reais, sei lá quanto, em um voucher direto nessa cesta de investimento do café dentro da Piquenique. Que são criptos, basicamente, né? Criptos que a gente chegou aqui em consenso e vai montar ali na Piquenique. E várias outras coisas, né? A gente tá conversando com uma galera para ir acrescentando benefícios. Então, é legal ir colecionando gotas para ir pegando esses benefícios aí. Deixa eu ver se já limpamos aqui as gotas, guys. Café 255, tá? Pra quem não ouviu. Já tá acabando aqui. Acho que faltam 3 gotinhas, guys. Pra quem quiser correr e pegar. Café 255. Então, acho que no mais é isso. Só realmente pra dar um bom fim de semana pra galera. Só realmente comentar, tá? A gente pode, dependendo, falar melhor semana que vem. Mas a Immutable X, que a gente fala bastante aqui de infra pra jogos, Web3, soltou uma notícia bem legal ontem, de que eles estão incentivando aos projetos, aos jogos que estão ali dentro do ecossistema deles, a bancarem o gás dos jogadores. Tem até uma estimativa aqui, tava dando uma olhada nisso, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, rapidinho. Peraí que tá recarregando o site. Mas a estimativa é que eles tenham que investir aí, cadê? Peraí, guys, que eu me perdi na notícia aqui. Um segundinho. Aqui, achei. Os estúdios, eles têm que pagar a estimativa aí de cerca de $500 a $1.000 em taxa de gás para cada 100 mil usuários. Então, assim, é uma receita, porra, irrisória, pensando em 100 mil usuários que você vai estar bancando. E a simetria é muito positiva, né? É uma grana muito baixa pro tanto de melhora de UX que você leva pro cara na ponta. Porque o cara que, se a gente quer onboardar milhões de pessoas, streamers e a galera de Web2 para jogar e etc, e evoluir esse mercado, a gente não espera que o cara vai vender um negocinho no marketplace e vai abrir uma MetaMask, ele vai ver um código e ele vai ter que pagar 15 cents para botar o negócio no marketplace.
porra, aí é o hate supremo, eterno que a gente vai ter e não vai avançar para lugar nenhum. Então, essa alternativa da Imutuba é bem legal, que eles estão incentivando os estúdios a bancarem a taxa de gás. E achei que fosse até mais, né? Um investimento maior, muito baixo, pô, $500 a $1.000 para 100 mil players que você traz para sua base. É um investimento que mais do que vale a pena. Acho que não é nem discutível isso. Eles devem realmente adotar. Uma notícia bem legal. No mais é isso, meus queridos. Agradecer, tive as gotas aqui, acho que acabaram. Para não dizer que acabou, acho que tá com 2 gotinhas lá, guys. Café 255. Coletem lá. Mas é isso. Siof, tamo junto, meu querido. Guys, semana que vem estamos aqui de novo. A gente solta aí o calendário para vocês o quanto antes. Se cuidem no fim de semana, fiquem de olho com os hacks. Às vezes você tá distraído, tem uma galera falando que tá tendo hack e você nem viu, então tem que ficar ligeiro nesse mercado mesmo. E é isso. Recado, Vitão? Final? É isso, valeu, Fatik, por ter subido aqui, explicado a parte técnica pra gente também. Isso aí. Acho que é importante a gente estar sempre de olho nisso daí. A gente tá no mercado de tecnologia, então se fechar pra parte de tech pode ser perigoso. Igual o Rod falou, às vezes você não tá atento e acontece um negócio e você tem que ficar esperto. É isso aí. É isso aí. Aliás, só uma última coisa, um último recadinho aqui, guys. O Valdemar, de geração de FI, já veio aqui no café várias vezes. Ele é um dos melhores caras aí para você aprender sobre DeFi. Ele tem uma mentoria fechada, bem fechada mesmo, em grupo, com poucas pessoas, que ele pega na mão do início e leva você ao avançado. E ele pediu uma força nossa aqui para ver se tem interessado aqui na comunidade do café, que se tiver interessado, ele pode fazer um valor melhor ali, ele pode dar um desconto bem legal pro pessoal que vem do café para a mentoria dele. Então a gente vai postar no Twitter depois, calma, etc. Mas se alguém aqui quer dar uma aprofundada real em DeFi para 2024, estudar isso com um cara que é realmente foda e tem resultado, né, e mostra isso todos os dias, dá um alô em mim aqui, dá um alô no Ciof, comenta aí um post do café, entra no nosso grupo do WhatsApp, manda lá, enfim, manda um sinal de luz, que aí eu conecto lá com o Valdemar pra vocês trocarem uma ideia. Não precisa ficar preso em nada, tá? Se você só tiver querendo saber um pouquinho mais, já me manda, que eu endereço lá pro Valdemar, mas enfim, zero compromisso, tá? Só que, pra quem por acaso estiver interessado, dá um alô depois. Tamo junto, meus queridos. Agora sim, ótimo fim de semana. Esse episódio vai lá pro YouTube, Spotify do Café daqui umas horinhas, pra quem quiser acompanhar desde o início. E a gente se vê na semana que vem, segundinha.